Boa noite, alunos. Hoje teremos a nossa transmissão ao vivo. Aqui o professor Hernani, dia 14 de abril de 2020, nesse período de quarentena. Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Essa aula a gente vai tratar dos seguintes assuntos, tá bom? Vamos falar do recebimento dos trabalhos. Eu vou comentar com vocês aí como que eu estou recebendo esses trabalhos. Minha ideia é fazer uma lista, né, dos trabalhos que eu recebi e até colocar no grupo para vocês terem noção aí de quem que está faltando entregar e tal. A minha ideia é hoje à noite ainda dar uma olhada nos trabalhos que eu recebi. Vamos falar da avaliação de B1. Essa avaliação ela vai acontecer no formato à distância também, vai ser um arquivo digital, vai ser uma avaliação individual, então eu vou dar todas as orientações para a realização dessa avaliação. E por último, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo dos assuntos que nós vamos ter na avaliação de B1, tá bom? Então, praticamente aí tudo que vai cair na prova aí está nessa revisão aí, que é uma visão teórica, mas bem abrangente aí do SketchUp. E estou à disposição. Vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer alguma pergunta. Aquilo que eu conseguir responder rapidamente aqui na transmissão eu já respondo. O que eu não conseguir responder, eu vou fazer como eu fiz na aula passada. Eu salvo um vídeo e respondo pelo WhatsApp em vídeos separados, tá bom? Mas vou continuando mantendo a comunicação com o grupo aí, tá bom? Pessoal, para confirmar aí com vocês, vocês estão conseguindo ver a tela assuntos da aula? Sim. Sim. Sim? Boa noite, Igor. Igor foi o último que entrou na turma aí, entrou na aula. Tudo bom, Igor? Estou terminando o trabalho. Beleza. Então tá bom. Pessoal, antes de começar, vocês têm alguma questão, alguma informação, alguma dúvida que a gente possa sanar antes de dar início aí nas informações? O silêncio, entendo que não temos. Por enquanto, nada. Então tá bom. Então eu vou prosseguir aqui. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá bom? Bom, essa aqui é a mesma tela que estava na aula passada, que fala do trabalho. Então eu vou receber esses trabalhos por e-mail. Então, para quem não entregou ainda, colocar o assunto do trabalho B1, o nome do aluno, Informática 2, que é uma forma para me ajudar aqui a identificar no meio dos e-mails aí qual e-mail que é referente a essa disciplina, tá bom? É importante também que o arquivo que vocês vão me mandar tenha o nome de vocês, que no passado eu vi alguns trabalhos assim, trabalho professor Hernani, 10 arquivos com o mesmo nome, trabalho professor Hernani. Então, o ideal é que vocês mandem de uma forma que eu consiga identificar quem fez o trabalho, tá bom? E, claro, dentro do próprio trabalho, para quem fez a parte teórica, colocar, né, dentro da autoria. E para quem está mandando o arquivo de SketchUp, não precisa de folha, de texto, nada, é só a modelagem mesmo da construção. Então, o trabalho ficou naquelas duas situações que a gente conversou. Um grupo preferiu manter a modelagem da construção e postagem dessa construção, dessa modelagem. Para aqueles que acessaram o Trimble Connect, né, o que a gente viu na aula passada, e conseguiram subir o arquivo lá, maravilha, mas a entrega oficial eu prefiro que faça por e-mail, tá bom? A nossa entrega, porque quem não conseguiu subir dentro do Trimble Connect, não precisa subir no Trimble Connect, só envio pelo e-mail mesmo. Desculpa, Igor, repete que eu não ouvi o que você comentou. É exatamente isso que eu queria falar sobre, porque assim, eu fiquei um pouco meio desnorteado na última aula sobre o acesso
a esse programa aí do SketchUp. Aí eu peguei e pensei, falei, bom, se eu mandar lá, não sei como é que manda. Aí eu pensei, vou mandar por e-mail, acho que era mais viável. Aí eu vi o pessoal falando que ia entregar no e-mail. Aí eu fiquei um pouco meio perdido em questão disso aí. E agora, clareou? Claro, obrigado, Hernando. Obrigado. Beleza. Então, assim, a aula passada eu quis mostrar para vocês o que é o Trimble Connect, como que ele funciona. Passei o meu login, a minha senha, para vocês verem como que ele usa, como que sobe material. Mas o objetivo ali era mais demonstrativo, tá bom? Agora, a entrega do trabalho já estava dentro da apresentação, que a entrega seria realmente por e-mail, tá bom? Então, é isso. Bom, a entrega, então, o prazo é hoje, né, para entregar. A estrutura do trabalho está descrita, então, quando eu for pegar para dar uma olhada no trabalho teórico, né, que é a situação 2, daqueles que optaram para entregar o trabalho de uma pesquisa teórica, eu vou verificar se esses tópicos foram complementados. Lembrando que não se trata de perguntas, são tópicos, né? Tópicos de assuntos. E o envio também para o e-mail hernani.fernandes@anhanguera.com, tá bom? Bom, eu vou fazer essa confirmação hoje. No final dessa live, eu quero abrir todos os e-mails lá, responder, fazer uma lista de quem entregou. A correção e a verificação e lançamento de pontos eu não vou fazer hoje ainda, porque eu vou olhar trabalho por trabalho, analisar um por um, e depois eu vou fazer a correção. Mas eu quero fazer uma lista dos que já enviaram, né? Para a gente evitar aí aquele acho que enviei, né? Acho que recebi, tá bom? Então a minha ideia hoje ainda é fazer uma lista aí e colocar no Zap para vocês verem quem que eu já recebi. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Opa, passou rápido demais. Então, segundo aí a orientação da instituição, né? Então, eu coloquei um trechinho da mensagem que a Dani deve ter mandado para vocês, né? Que é o Covid-19 pegou todos de surpresa, o mundo inteiro de surpresa. Tivemos que nos reinventar para manter a saúde e segurança de todos, considerando o cenário atual devido ao Covid, na portaria 3343 de 2020. Referente às provas, essas provas de B1 serão realizadas de forma remota, ou seja, no dia 23/4, na semana que vem, na terça-feira, o horário que seria a nossa aula, eu estarei online com vocês e estarei disponibilizando um link, tá? Um link de acesso à prova. Esse link, ele é um link no formato de Forms, tá? É um questionário do Forms que vocês vão responder aquelas perguntas. O link, ele vai ficar na seção da unidade 1.1. Então, lá na primeira, na unidade 1, né? Seção 1, eu vou colocar dentro dessa disciplina, em material complementar do professor, o link para vocês acessarem, tá bom? Será considerado o primeiro envio. Então, assim, quando vocês acessam, vocês podem ir respondendo. Terminou de responder, vocês vão fazer um envio. Só que, assim, não será aceito envios posteriores. Eu vou acusar o recebimento do primeiro envio, será a primeira resposta, e é essa que eu vou usar como base, tá bom? Então, envios de respostas posteriores, né, ou sequentes, elas serão desconsideradas. Então, é importante que vocês, quando acessarem o link, leiam com atenção as perguntas, antes de dar o send, antes de dar o envio no final do questionário, tá bom? Então é isso, enviar as respostas da avaliação uma única vez. Bom, Professor, eu tenho uma dúvida. pois não. Então, esse link, né? Esse formato de prova, tem como fazer no celular? Tem. Tem? Ah, então tranquilo. Tem. Vocês lembram uma vez que a gente fez um
umas saídas externas, que eu fiz umas perguntas para vocês pelo Forms, que eu coloquei no WhatsApp. Acho que vocês devem ter lembrado. É aquilo lá. Lembro. Só que a diferença é que cada resposta que vocês vão dar tem uma resposta certa, certo? E ali vai computar uma resposta que vocês deram e o que vai gerar a pontuação de vocês. Por isso que é importante aí acessar com calma, ler, se possível, separar o material para consulta. Vocês podem... uma pergunta que algum de vocês pode fazer: professor, eu posso ver todas as perguntas, desligar, buscar as respostas no livro didático, pesquisar e depois voltar e responder? Pode. Tá bom? Então, é com consulta, então? Ah, então, tá bom. Tá bom? O que eu quero que vocês não façam? Eu quero que vocês, por exemplo, responde tudo, depois envia, depois entra no material didático, nossa, errei tal coisa. Aí volta, entra de novo e responde de novo. Aí ficam 2 envios, tá bom? Então, o que eu estou dizendo? Só envie quando estiver certo que a resposta é aquela que vocês escolheram. E as respostas subsequentes, novas realizações de provas não serão consideradas. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Sim. Sim. Então tá bom. A avaliação ela vai acontecer no dia 23/4. Deixa eu ver se é terça-feira. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Não, eu falei 23? Nossa aula é 21. 21. Vou ter que corrigir isso aqui, tá, pessoal? Professor. Vai ser no dia da nossa aula, vai ser no dia 21/4. Eu vou corrigir esse slide e eu vou colocar para vocês corrigir. Professor. Pois não. A Darla tinha passado que as provas começariam dia 22 e iriam até dia 28, por conta do feriado na terça-feira, dia 21. Sabe o que é isso? Então é isso mesmo. 22 a 28. Então a nossa prova vai ser dia 28. É isso mesmo. Você matou a charada. Deixa eu ver a anotação aqui que a Dani me passou. A avaliação do dia 22, é isso mesmo. Tá bom. Pessoal, eu vou corrigir então aqui, e a avaliação de vocês não é dia 21, é dia 28. Tá bom? Eu coloquei 23 aqui, mas está errado. Beleza? Podemos seguir adiante? Sim. Temos uma semana a mais, então. Beleza. Então tá bom. Arrasou. Tá bom. Então aqui, o prazo para o envio do questionário, ele vai começar... Vocês estão vendo a tela aí, né? Aqui pra mim tá embaçado, não dá pra ver nada. Eu tô vendo. Quem tá vendo? Pra mim também tá tranquilo. Tranquilo também. Então, lê para mim aí. O prazo é que para mim fica o REC da gravação bem na frente aqui. Prazo. O questionário estará disponível das 19h10 do dia 23/4, né? Mas a data seria outra, às 7h30 28. do outro dia. Isso. Então, ele vai abrir às 19h10 do dia 28 e vai encerrar às 7h30 do dia seguinte. Tá bom? Mas eu vou corrigir no slide e vou disponibilizar para vocês essa apresentação, tá bom? Bom, o Ronaldo entrou aqui. Deixa eu dar ok para ele acessar. Bom, aqui, pessoal, como é que vai ser essa avaliação? Essa avaliação serão 10 questões de múltipla escolha, com base nas unidades 1 e 2 do livro didático, disponível no AVA. Na realização da avaliação, as 2 primeiras perguntas, elas serão o nome de vocês. A primeira vai ser o nome de vocês. É importante que o nome esteja escrito completo, sem abreviação, e esteja também o número do CPF de vocês, porque eu vou gerar aí uma planilha de resultado de prova,
e eu preciso passar esses dados para a coordenação, tá bom? E a avaliação ela é individual e ela é com consulta. Então, vocês podem consultar dentro desse período e o que quiserem e ir respondendo à medida que for realizando a prova. Então, o prazo é só isso aqui que eu vou ter que arrumar, do dia 28, que é o dia que encerra a avaliação. Vai ser o dia 28 a nossa prova. Começando às 19h10. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo para abrir a prova. E posso também colocar o link no WhatsApp, mas eles têm reforçado muito com nós professores para a gente pedir para vocês acessarem os links pelo AVA, tá bom? Lá eles estão monitorando o acesso de vocês. Então, quando a gente coloca os links no WhatsApp, eu sei que é uma comodidade, eu quero facilitar o acesso para vocês, mas peço que vocês utilizem o acesso ao AVA, porque lá é importante para a instituição monitorar a participação de vocês. Bom, começando a revisão nossa. Então, pessoal, com relação a trabalho, prova, tranquilo? Posso seguir adiante? Senhor, tem uma pergunta. Pois não. Então, dentro dessas 12 horas e 20 minutos, eu posso acessar a prova e sair da prova, acessar quantas vezes eu quiser? Pode. Isso Você não pode enviar várias vezes. Beleza. Tá bom? Tá, obrigada. E se vocês perceberem alguma falha de problema, não estou conseguindo acessar, falhou meu acesso, vocês podem comunicar pelo WhatsApp aí, tá bom? Eu só não vou mandar as respostas pelo WhatsApp, tá bom? Bom, as respostas eu vou passar agora, na revisão. Bom, pessoal, então, falando da nossa revisão, dando continuidade, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Posso seguir? Beleza, ninguém falou nada, eu acho que estão todos comigo, né? Vamos lá. Pode. Bom, a gente está trabalhando nessa disciplina do SketchUp. Então, o SketchUp, ele é uma das principais características do SketchUp é a facilidade de uso, tá bom? Então, mas como assim facilidade de uso? Porque ele é um software que ele é muito intuitivo. Então, você faz um retângulo, empurra, puxa, sobe. Os comandos, eles são simples, eles não são tão sofisticados. Então, pode-se perceber claramente na intenção que os comandos de desenho e modelagem de 3D são fáceis de acessar, né? Procedimentos são de uso simples, principalmente... Não sei porque eu não consigo tirar essa tela daqui da frente. Bom, o SketchUp está disponível em vários formatos, né? Então a gente viu, quem acessou o site da Trimble, vocês devem ter percebido que o SketchUp ele é disponibilizado de forma digital, gratuita, ele é disponibilizado de forma profissional, e ele é aplicado aí para arquitetura, interiores, construção, mobiliário, arquitetura de paisagismo, impressão 3D, construção residencial, planejamento urbano, então carpintaria. Então é um software bem dinâmico e que tem crescido muito o uso dele dentro da arquitetura. Então, quando a gente fala do uso do SketchUp, às vezes a gente escuta assim, eu prefiro usar o Revit, eu prefiro usar o CAD, eu prefiro usar o Blender, não sei o quê. Então, cada um, ele tem a sua característica. A proposta do SketchUp, dependendo do seu uso, ele não substitui o uso do Revit, não substitui o uso do CAD, depende da dinâmica do escritório. É possível, com o SketchUp, fazer, sim, um projeto executivo, toda a construção, com cota, gerar prancha,
Só que no início não foi assim. No início o SketchUp ele era mais usado para maquete eletrônica. E ele tem crescido com relação ao uso de execução de projetos mesmo, e além do uso de maquete eletrônica, tá bom? Vocês entendem quando eu quero dizer a diferença, quando eu comento maquete eletrônica e quando eu falo projeto? Que diferença que tem? Quem que pode me dizer qual que é a diferença? Uma maquete eletrônica de um projeto? A maquete eletrônica, você consegue visualizar o corpo da estrutura, né, Fernando? Você consegue passar para o cliente a necessidade daquele projeto, né, e ver as fragilidades e as potencialidades, né? Você executa a maquete para quando o projeto começar em execução da obra, né, a pessoa começa Perfeito. a ver como vai ser e depois como, né, na etapa final como ficou o projeto. Então a maquete, na realidade, é só uma prévia, né? Vamos dizer assim. Então, e é possível fazer uma maquete eletrônica sem projeto? É difícil, né? Complicado, né? Então, a maquete eletrônica, ela precisa de uma ideia. Eu preciso bolar o que eu vou fazer, né? É claro que a gente pode usar o Sketch e outros softwares para fazer estudos de volumetria, né? De partido, de concepção de projeto. São estudos. Mas quando a gente fala de maquete eletrônica, a gente está falando de um produto que não necessariamente é o projeto, mas ele representa partes do projeto. Então, se vocês querem representar, por exemplo, um sistema de fechamento do portão e vocês querem fazer uma maquete eletrônica, vocês podem fazer uma maquete só do portão, só do funcionamento do portão, do mecanismo de abertura. Então, a maquete eletrônica ela é um recurso para a gente modelar como vai ser o projeto, como o Igor falou muito bem, né? É uma representação. E o projeto em si já é a documentação para a construção ou para a elaboração de outros projetos complementares, tá bom? Então, é importante a gente ter essa ideia, porque a maquete eletrônica, ela atende à necessidade do projetista. Então, existem situações que o projetista ele vai fazer a maquete eletrônica com o objetivo de demonstrar um projeto de interiores. Então, na maquete eletrônica desse projetista, não necessariamente vai aparecer o exterior. Ele vai trabalhar exatamente o que ele quer mostrar na maquete eletrônica. Agora, no projeto, aparece sempre o que vai ser projetado como um todo. Tá bom? Então, o SketchUp ele funciona bem nesse sentido, porque ele permite essa facilidade de você poder produzir uma modelagem rápida, né? E isso facilita bastante. O SketchUp ele tem crescido bastante também no uso de tecnologias como a metodologia BIM. Então, nas versões mais recentes, a gente tem a opção de criar atributos nos modelos, né, nos componentes, e colocar informações nos modelos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma parede, eu posso fazer a modelagem da minha parede, terminei, agrupei e coloquei o atributo lá que eu estou usando um tijolo que ele tem um rendimento de tantos X tijolos por metro quadrado, ele vai ter uma junta de argamassa no traço 1:3 e o consumo de cimento de X sacos de cimento. Então, eu consigo colocar informações, o preço da execução dessa alvenaria, são atributos, são informações que vocês podem incluir no modelo de vocês, se o objetivo do projeto for a modelagem utilizando a tecnologia e a metodologia BIM. Então, assim, quando a gente fala do uso da ferramenta, depende muito do que o projetista quer para conseguir atender a necessidade dele na qualidade que ele precisa, tá bom? Então, aqui na tela eu coloquei o site, né, do SketchUp e coloquei na sequência aqui os 3 produtos que aparecem disponíveis hoje para uso pessoal. Então, ele tem lá o SketchUp gratuito,
que ele funciona na rede, ele funciona online, ele fica na nuvem. Ele tem essas funcionalidades todas que a gente comentou, né, de modelagem, de ferramentas de desenho, e tem o SketchUp também para quem trabalha com produtos, para quem cria produtos, que é o SketchUp Shop. Então, eu sou uma empresa de móveis, eu sou uma empresa de decoração, então eu fabrico algum elemento, abajures, luminárias. Então, existe também esse produto, que ele também funciona online. Então, ele tem os preços que nesse caso, já começa a ser cobrado, né, os valores por ano de licença. E depois tem o SketchUp Pro. O SketchUp Pro, ele tem aí o valor que está aparecendo aí na tela, ele é um pouco mais caro, ele já permite que você instale no computador, no desktop, e ele também funciona na nuvem, tá bom? Então, esses são os principais produtos aí da Trimble. Então, falando de gerenciamento de arquivos no SketchUp. Então, para o gerenciamento de arquivos, vou ligar na minha outra tela aqui do lado. Enquanto eu falo com vocês, eu tenho duas telas, fica mais fácil. Aqui Bom, para o gerenciamento de arquivos criados no SketchUp, os procedimentos são praticamente os mesmos das maiorias dos programas. Então, vocês vão encontrar o novo, o abrir, o salvar, sem segredo, né? O acesso, ele é feito por meio de barra de menu de programas, nos arquivos, a figura 1.5 lá do livro didático, em que encontramos as opções padrões, novo, abrir, salvar, imprimir. Aquelas próprias do SketchUp, enviar para o layout, geolocalização, 3D Warehouse e Trimble Connect. Então, a gente tem ali algumas delas que, por exemplo, temos telas de atalho, né, teclas de atalho. Então, para abrir um novo arquivo, Ctrl N, para abrir o arquivo, Ctrl O de Open, né? As extensões desses arquivos SketchUp são SKP. E para salvar, Ctrl S, e a gente salva as opções, a modelagem nossa, utilizando aí o Ctrl S ou o comando salvar do próprio SketchUp. Então, são ferramentas simples que a gente encontra aí nas demais ferramentas CAD, tá bom? Outro ponto que a gente vê dentro de gerenciamento de arquivos, entre os principais comandos próprios do SketchUp para gerenciamento de arquivo, a gente tem o enviar para layout. Quem aqui lembra qual que é a função desse enviar para o layout? Que pode explicar para a gente aqui. Tararã. É quando já está pronto o projeto e ele envia finalizado. Aí tem como mudar lá na imagem. Isso, exatamente. O layout, ele é um software que trabalha junto com o SketchUp, que está dentro do pacote do SketchUp Pro, que ele permite a criação das pranchas. Então, vocês criaram as vistas lá dentro do SketchUp, e quando envia para o layout, cria-se um link de acesso ao arquivo do SketchUp, tá bom? Então, é uma ferramenta bem bacana e muito útil aí para quando a gente vai gerar a documentação do projeto. O próximo item que aparece dentro dessas ferramentas de gerenciar é um comando chamado geolocalização. Quem aí sabe dizer para mim qual que é essa função, geolocalização? Isso aí você faz a captura do terreno. Você faz a captura do terreno e envia para a área.
Legal, é isso aí. Então, o geolocalização, ele vai fazer um link com o Google Map, né? Ele vai fazer um link do Google Map, vai mostrar exatamente a posição que aquela construção ela está. Isso facilita, além da posição em si, da construção geograficamente, mas facilita também para avaliação e análise das interferências de sol, né, de sombra que o projeto que pode ter. Então é muito simples, né? É acionar do local lá e aí vocês vão ter opção, vocês vão digitar o endereço e ele vai mostrar para vocês a posição que vocês estão trabalhando. O 3D Warehouse é o que a gente comentou na aula passada. É possível ter ele dentro de um plugin, dentro do próprio SketchUp. É possível também acessar o site, baixar os modelos. É possível subir no site modelos que vocês produzem. Então, tem um monte de estudantes de arquitetura, até arquitetos formados aí que estão trabalhando com produção de modelos 3D. São modeladores 3D, que modelam para a indústria da construção, modelam para escritórios de arquitetura, e as entregas são feitas por meio do 3D Warehouse. O próximo item é o Trimble Connect, a gente também conversou na aula passada, para acesso do ambiente virtual desenvolvido pela empresa responsável pelo SketchUp, desenvolvido pela Trimble, onde os projetos podem ser desenvolvidos de forma colaborativa na nuvem. Então, a gente viu na aula passada que a Trimble, ela permite, ela é um serviço pago, né? A parte gratuita ela é limitada, mas o serviço pago permite que a gente, dentro desse ambiente, crie as responsabilidades de cada membro do grupo, gerencie quanto que cada um pode modificar determinados projetos. Então, os projetos são colocados dentro desse ambiente colaborativo. E uma situação simples para a gente ilustrar o uso da ferramenta imagine um escritório que várias pessoas trabalham à distância, como a gente está agora, um trabalhando na parte de hidráulica, outro trabalhando nos móveis da cozinha, outro trabalhando na piscina. Então, como é que a gente trabalha dessa forma? A gente coloca um coordenador do projeto, né, um gestor do projeto, que coloca o projeto que a gente chama de projeto federado, é o projeto que vai ser o projeto que tem as informações para os demais seguirem. Então, os demais, eles acessam esse documento base, lançam os seus projetos complementares, e à medida que acontece uma alteração que impacta os demais, o gerente do projeto, ele toma as decisões, então orienta, né, quem que altera, como que deve ser alterado. Então era um problema muito grande quando a gente trabalhava só no AutoCAD e as pessoas trabalhavam em arquivos separados. Então era muito comum, durante a execução da obra, a gente ter um momento de ter que recolher todas as pranchas de todos os envolvidos e entregar novas pranchas para todos e pegar a assinatura de que todos têm ciência das versões e atualizações do projeto. Dentro desse ambiente colaborativo, essas informações elas ocorrem de forma mais rápida e as interferências também são mais rápidas e a comunicação também é mais rápida. Tá bom? Então é isso que é o uso aí da ideia do Trimble Connect. Outra ferramenta lá dentro de gerenciamento de arquivo é o importar e o exportar. Então, que situação que a gente vai trabalhar o importar? O importar a gente viu o uso do import de um arquivo DWG para o CAD. Poxa, mas isso não é viável mais, é possível a gente começar um projeto do SketchUp, né? O Igor é aquele cara que comentou comigo na aula passada, né? Pô, professor, a gente está trabalhando direto já no SketchUp, projeto maravilha, tem um monte de escritório que está trabalhando assim, só que tem aqueles escritórios que ainda trabalham no AutoCAD, muitos escritórios ainda trabalham no AutoCAD e solicitam serviços de modelagem. E aí, nesse caso, eles geram o arquivo de AutoCAD, o arquivo DWG, e enviam para os seus fornecedores de serviço de modelagem.
e esses fornecedores eles vão importar esse arquivo DWG, ajustar as unidades de medida, limpar o desenho e tratar de modelar o desenho por lá. Então, o importar, ele ainda é muito usado. E temos também o exportar. O exportar é quando a gente salva um arquivo no Sketch, no SketchUp, e a gente vai utilizar ele num outro software. Então, tem casos de, por exemplo, o modelador trabalha com render no 3D Studio, né? Ou ele vai usar o V-Ray. Então, é possível também salvar e exportar com a finalidade que se pretende, para o software que se pretende. Então, o exportar é o envio do arquivo que saiu do Sketch para um outro formato compatível com o software onde se pretende fazer algo com ele, tá bom? Aí tem uma série de possibilidades aí. Quando a gente fala em BIM, por exemplo, né, que a gente fala de uma palavrinha chamada interoperabilidade, uma das novidades que apareceu no SketchUp é o exportar formato IFC e importar também IFC. O IFC, ele é um arquivo que em qualquer software que funcione na metodologia BIM, ele consegue ler essas informações, tá bom? Então, aquilo que eu comentei para vocês, eu fiz uma parede, eu criei atributos da minha parede, criei grupos da minha parede, e estou mandando para o meu fornecedor, para o membro da minha equipe, para o meu gerente BIM, e ele vai extrair informações desse modelo. Dependendo do fluxo de trabalho, ele pode pedir que esse arquivo seja enviado no formato IFC. Isso é muito comum para situações onde o projeto ele vai ser usado com outras finalidades que extrapolam o 3D, como 4D, 5D, 6D, que é questões de orçamentação, questões de planejamento, de execução, questões entre outras aí, tá bom? Então, é possível a gente exportar o arquivo para que o outro software trabalhe as informações que foram geradas no SketchUp. Bom, uma ferramenta bem bacana também, que é comum em outros, e o SketchUp ele também possibilita, é a criação dos atalhos, né? Então, dentro do SketchUp, vocês têm lá na barra de comandos o comando janela. Então, acessou o comando janela, o comando preferências, atalhos, adicionar atalhos, vai aparecer essa tela que vocês estão vendo. Qual que é a finalidade da criação desses atalhos? Quem que pode explicar para mim aí? Qual que é a finalidade de eu criar um atalho dentro do software? Alguém sabe? Mesmo que... Você ganha tempo, né? Ao meu ver. Isso, você tem um comando, por exemplo, que você usa com muita frequência. Então, você ganha agilidade. Então, no caso aqui, foi criado ali preferências, atalho, adicionar, editar, selecionar tudo, foi atribuído um comando Ctrl+A. Então, é possível vocês criarem um atalho e indicar qual tecla que vai gerar aquele atalho. Isso é muito bom, mas pode ser um problema quando a gente trabalha num grupo muito grande. Porque se esses computadores eles são compartilhados, é importante que esses atalhos sigam um determinado padrão de acesso. Até para vocês não criarem comandos que anulam comandos que já são muito comuns aí dentro do uso do Sketch. Tá bom? Então é isso mesmo, é para ganhar velocidade, ganhar agilidade. E é bom que isso esteja bem organizado para o usuário e para as pessoas que compartilham da mesma máquina. Então, lá na barra de ferramentas, né, para criar novas configurações da barra de ferramentas,
Aqui a ideia é mostrar para vocês como é que a gente cria aquelas barras de ferramentas que eu lembro que numa das aulas algum aluno apagou todas as linhas. Nossa, como é que eu faço para lançar de novo, né? Então, Fui eu. que foi a Gabriele? Foi. Isso, então, assim, é muito comum a gente, quando apaga, a gente clica com o botão direito em cima de qualquer ícone, abre aquela telinha de ferramentas. Mas é também possível a gente seguir o caminho que está aparecendo aí na tela de vocês, né? Que é, para criar novas configurações de barra de ferramentas, podemos seguir via barra de menu, o caminho exemplificado. Selecione em seguida a caixa de diálogo, quais barras de ferramentas desejam visualizar na tela. Então, ali, visualizar, barra de ferramentas, vai aparecer essa telinha com esses quadradinhos para vocês fazerem o clique, né? Vai aparecer tudo que vocês clicaram na tela. Se vocês clicarem em muitas coisas, vocês vão ficar com a tela muito poluída, muito cheia de informação. Então, é importante vocês avaliarem o que é mais produtivo para vocês, o que vocês vão usar mais durante o processo de modelagem e otimizar a ferramenta. Quanto mais botões vocês tiverem na tela, mais vai demorar para o seu SketchUp reiniciar, tá bom? Então, se vocês têm muito recurso ativo na barra de ferramentas, ele vai tomar um tempinho para ele ativar todos. Então, quando vocês não vão usar, por exemplo, o V-Ray e outros, vocês podem desabilitar e habilitar quando vocês precisarem, tá bom? Então, essa é a finalidade aí. Bom, outro ponto muito importante para quem vai fazer a modelagem, que a gente já viu também, né? Então, em caráter de revisão, né? São as unidades de medida. Então, as unidades de medida eles vão permitir que a gente consiga ajustar o nosso projeto ao que a gente está chamando de 1. Né? Então, toda vez que eu digitar 1 no meu SketchUp, o que é esse 1? Esse 1 ele é 1 metro? É 1 centímetro? É 1 quilômetro? Então, a gente costuma utilizar em arquitetura o formato decimal, unidade metros, né? E precisão, a gente pode colocar 2 casas aí depois da vírgula. A forma de representação de ângulo. Então, as dimensões elas vão ser lineares para comprimentos e dimensões angulares para ângulos, tá bom? Toda vez que a gente for medir um ângulo ou medir comprimentos, a gente tem a unidade já previamente estabelecida. Tá bom? Então, isso é muito importante para a gente ter um controle do projeto. A gente vê que algumas origens de projeto, principalmente dos que vêm lá do DWG, a gente pode ser surpreendido e pegar um projeto que foi feito em milímetros, pegar um projeto que foi feito em centímetros, e quando a gente importa, a gente tem que saber exatamente como a gente está trabalhando, para a gente não se perder e o projeto não ficar compatível aí com a realidade, tá bom? Então, informações do projeto é o local onde a gente faz esses ajustes aí, e lá dentro de unidades, tá bom? Unidades de comprimento. Bom, outra informação muito importante aí para os usuários do SketchUp é a forma como a gente apresenta os nossos modelos lá na tela. A gente vai ter, eu vou ler, depois eu comento com vocês, né? Ainda entre as possibilidades de configuração do SketchUp, temos a definição dos modos de visualização e os estilos de apresentação dos modelos criados no programa. A configuração padrão do modelo de visualização do SketchUp é a visão de perspectiva de 2 pontos, com 2 pontos de fuga, podendo ser alterada para projeção paralela isométrica, conforme a necessidade de visualização do modelo. Tá bom? Então, por exemplo, tem uma hora que a gente precisa ver o formato com perspectiva, que é quando a gente quer ver a maquete eletrônica, eu quero ver um 3D. Agora, quando eu quero ver a fachada, eu quero gerar um documento de planta, nesse caso, eu não quero um 3D, eu quero que seja a projeção paralela. Então, na figura mostra mais ou menos, né,
essa relação da projeção paralela e perspectiva com 2 pontos de fuga, que tende a reduzir lá para o fundo do desenho. Tá bom? A telinha que vocês estão vendo lá de exibições, a gente tem a primeira ferramentinha, que é a casinha em 3D, que é a vista em 3D. Aqui a gente vê o telhadinho. Pois não. Desculpa te interromper. Acho que é o Luiz Fernando que falou no grupo que ele caiu e ele está pedindo para entrar de novo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Brenda. Já incluí ele aqui. Se vocês verem alguma comunicação, como eu não estou acessando o Zap agora, vocês podem me interromper, tá? Eu adiciono aqui. Mas tá tudo sendo gravado e eu já vou disponibilizar para vocês aí a videoaula, a gravação da transmissão. Então, pessoal, é basicamente isso. A forma de visualização é 3D e ela pode ser não 3D, e aí vai depender do que a gente quer com o nosso modelo. Outro comando que a gente tem, que comentamos na aula passada, é o comando siga-me. E para quem está com a versão em inglês, né, é o follow me, que é aquele comando que quando a gente seleciona esse comando siga-me, a gente seleciona o perfil, né, como no caso aqui o perfil é o perfil do rodapé, e depois a gente seleciona o deslocamento do perfil, que é o caminho que eu vou indicar essa extrusão. Então, esse é a sequência para a gente utilizar esse comando. Esse comando, como a gente viu lá nas videoaulas de uso dele, a gente pode fazer um caminho como esse que está aparecendo aí, que é a colocação de um rodapé, um rodateto, uma moldura. Ou a gente pode criar condições de fazer um siga-me numa circunferência e criar um elemento como um balaústre ou um vaso, tá bom? Um elemento que extruda dentro do seu próprio eixo, certo? Então, esse é o comando siga-me. Bom, aqui a gente tem um comando também muito bacana, muito importante, que eu bati muito nessa tecla com vocês. Na minha opinião, quem trabalha bem com grupos e componentes é aquela pessoa que é profissional. Então, quando a gente pega um modelo que ele está bem organizado, que ele tem grupo, ele tem componente, ele está definido com camada, você percebe, é uma pessoa que produz desenho, produz modelo e sabe que precisa ter isso de forma organizada. Então, a gente vai ver, vamos relembrar aqui qual que é a função da criação das duas funções, né? Tanto o grupo quanto a criação de componente. Agrupar significa transformar apenas em um elemento, né? A gente chama também esse conjunto de elementos de bloco. Lá no CAD a gente já chamava de bloco. É um conjunto formado por diversos objetos. Esses agrupamentos no SketchUp eles podem ser na forma de grupos ou de componentes. No caso de grupos, os grupos são agrupamentos mais simples, criados para facilitar os processos de modelagem e permite o salvamento e uma coleção numa biblioteca, por exemplo, de blocos, para importação em outros projetos e agrupar grupos e componentes formando um agrupamento maior. O componente são agrupamentos que, além das características de grupo, eles permitem uma edição automática de todas as entidades pertencentes ao mesmo agrupamento, facilitando a utilização dos modelos inseridos no projeto, a inserção de diversos modelos 3D sem um aumento considerável da memória do sistema e atribuições especiais, como alinhamento automático. Então, aqui a gente tem duas cadeiras. Se eu estivesse modelando um projeto de uma igreja, de um templo, de um restaurante, que eu ia usar muitas cadeiras, e eventualmente eu quisesse fazer uma substituição do tecido de uma cadeira, de todas as cadeiras ao mesmo tempo, eu só conseguiria fazer isso se eu estivesse
esse agrupamento por componentes, porque eu teria a cadeira, o modelo, o nome dela, e eu entraria naquele modelo, faria a alteração e automaticamente alteraria todas. Se eu estivesse com um grupo, simplesmente, se eu fizesse alteração em uma, outras não ficariam alteradas. E aí eu teria um trabalho muito grande de ir uma por uma, ou de repente deletar e lançar novamente. Então, resumidamente, a ideia do grupo e do componente é essa. Tranquilo? Alguma dúvida? Estou seguindo, então. Existe dentro do SketchUp uma bandeja que vocês estão vendo na tela aí, que ela é chamada de bandeja estruturas. A bandeja estruturas, ela mostra os elementos que compõem aquele agrupamento. Então, a bandeja estruturas mostrará todos os agrupamentos e subagrupamentos existentes no arquivo atual, que podem ser do tipo grupo ou do tipo componente, tá bom? Então, a ideia é que vocês, dentro desse ambiente de estrutura, vocês consigam verificar o que tem dentro desse grupo, porque é possível vocês acessarem elementos para fazer edição dentro desse grupo e automaticamente vocês também influenciarem outros agrupamentos que o projeto tenha. Tá bom? Por exemplo, eu vou usar um tipo de vidro nas janelas. Então, eu tenho uma informação de vidro dentro de uma janela. E esse vidro, ele também é utilizado em uma porta, por exemplo, que eu tenho uma porta que usa aquele mesmo vidro. Então, eu consigo ver a estrutura de todos os componentes desse agrupamento e subagrupamentos. Bom, pessoal, o que eu queria conversar com vocês de revisão hoje era isso. Fico aberto aí para dúvidas, questionamentos. Alguém quer alguma outra orientação? O que nós vamos ter na nossa avaliação está dentro dos assuntos que a gente conversou hoje da revisão. Esses assuntos foram tirados lá do livro didático. A gente tem trabalhado, né, tem conversado bastante sobre esses itens. Alguma dúvida? Acho que por enquanto é só, irmão. Pois não, Igor? Não. Acho que por enquanto é só. Tranquilo? Tranquilo. Se vocês quiserem me chamar e a gente continuar conversas com assuntos específicos, tá bom? Do que vocês estiverem fazendo aí, a gente pode conversar agora, porque o assunto que eu ia tratar da revisão com vocês eu já finalizei. Eu vou gerar esse vídeo aqui agora para vocês, vou abrir os trabalhos que vocês estão enviando para gerar aquela lista de quem eu já recebi, para colocar aí no grupo. Vou fazer a correção da apresentação, que a nossa prova ficou para o dia 28, tá bom? Continuo à disposição de vocês. Agradeço a atenção de todos. Desejo aí um final de trabalho. Sei que alguns estão ainda produzindo os trabalhos. Que vocês consigam fazer aí com tranquilidade, tá bom? E eu vou encerrar essa transmissão aqui, mas eu continuo online, vocês podem me chamar. Eu só vou encerrar essa gravação, mas eu vou continuar com o computador ligado aqui e com o Teams ligado. Tá bom? Ok, professor. Obrigada. Boa professor. noite. Boa noite. Obrigada, Tá professor. bom, Boa noite. obrigada. Fernando, só uma dúvida que apareceu aqui rapidinho. Você chamou, Igor? Eu não entendi. Hernani, só uma dúvida que ficou aqui. Pois não. Com relação ao... Exatamente
Vai ter que ser estudado sobre o livro, né? Que tá lá. Pode concluir, pode concluir. O que você está perguntando? A gente vai ter que estudar exatamente o que está no livro, né? Nossa, está cortando um pouco a ligação. Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se é para estudar pelo livro. Sim, o livro está à disposição de vocês, as videoaulas também têm conteúdo, inclusive videoaulas que eu disponibilizei dentro do grupo do WhatsApp, que são de fornecedores externos, pessoas que trabalham com o assunto SketchUp também. Tem outras apostilas, né, disponíveis na internet também. Então, o assunto que vocês vão ver na prova são assuntos que vocês podem encontrar além do livro didático em outras fontes também. Inclusive o livro, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês, que é o SketchUp da editora Érica, que é o que está lá no plano de ensino de vocês. Será que é isso? Que é isso que você tinha me perguntado, Igor? Cortou um pouquinho. Professor. Professor? Professor?